Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Um oferecimento de meusucesso.com, Escola de Insights, Administradores Premium e da Escola de Inglês Wise Up. Inglês rápido para adultos. Estamos no ar com o episódio número 48 do GVCast. Seja muito bem-vindo. Faltam apenas 6 episódios para finalizarmos a primeira temporada do GVCast. Há quase um ano, nós iniciávamos essa jornada deliciosa, conversando com várias pessoas muito especiais e compartilhando com você um pouco daquilo que a gente aprendeu, da nossa experiência, com o objetivo de colaborar com os seus projetos. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui Paola Tucunduva, uma pessoa muito especial, que também se dedicou a sua vida ao empreendedorismo. Além de ter empreendido num setor específico, também acabou dedicando parte do seu tempo a colaborar com outros empreendedores. Nós vamos conversar aqui hoje especificamente sobre comportamento empreendedor. O papo foi muito legal, portanto não saia daí, porque o GVCast de número 48 acabou de entrar no ar. Mas antes, você já sabe, é aquela hora que a gente escuta você, que a gente dá esse espaço para você falar, para você compartilhar a sua experiência e como você tem percebido que o conteúdo do GVCast, Geração de Valor e meusucesso.com tem colaborado com você, com os seus projetos, com a tua visão, com a tua maneira de observar e enxergar as oportunidades que nos cercam. É a hora de você falar, é a hora do Fala GV. Fala, GV. Fala, GV. Fala, GV. Fala, GV. Fala aí, GV. Fala, GV. Fala, GV. Olá, Flávio, tudo bem? Eu me chamo Daniel, tenho 34 anos, sou arquiteto, não executo a minha profissão. Na verdade, eu andava meio perdido na vida, sem muitos sonhos, sem muitos ideais, sem muito foco, sem muito para onde ir. Tenho meu emprego, mas eu passei um tempo aí perdido, sem saber muito o que fazer da vida. E eu tive acesso recentemente ao Geração de Valor e há algumas semanas eu venho acompanhando o podcast e está sendo assim, extraordinário o poder desse podcast na minha vida. Eu estou revigorando as minhas energias, reabrindo os meus horizontes, pensando mais à frente, estou vendo um horizonte muito mais adiante. Eu quero transformar a minha vida de uma forma como eu nunca imaginei. Eu quero agradecer profundamente o que você tem feito, Geração de Valor. Vamos botar para frente. Um dia eu quero chegar aqui e contar para você tudo o que eu fiz. Um grande abraço e muito obrigado. Fala, GV, queria agradecer as ideias, os insights proporcionados pelo Flávio nos seus programas. Hoje eu tenho uma startup junto com mais 2 sócios e hoje a gente está expandindo em menos de 1 mês e meio. A gente está desenvolvendo site, página do Facebook e muitas outras coisas, aplicativo, em menos de 1 mês e meio. Noites e noites sem dormir e graças, claro, ao nosso esforço, mas sem o apoio proporcionado pelo GV, a gente não conseguiria chegar onde a gente está chegando em menos de 1 mês e meio. Então, muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, GV. Abraço. Fala, GV. Fala, GV. Fala, GV. Fala, GV. Fala aí, GV. Fala, GV. Fala, GV. Faltam apenas 6 episódios para acabarmos essa primeira temporada. Ainda dá tempo de você participar do Fala GV, de você deixar o seu depoimento, de enriquecer as pessoas com a sua experiência. Então você já sabe, basta você enviar um áudio através do WhatsApp para o número 22 998253417. Participe e deixe aqui a sua marca no GVCast. E meu amigo Leandro Vieira, presidente do portal administradores.com, um dos nossos patrocinadores aqui no GVCast, hoje veio contar mais uma história do quadro Professor Empresa. Dessa vez ele vai falar do restaurante mais antigo do mundo. Você conhece? Vamos lá, é contigo, Leandrão. Professor Empresa.
Olá, Flávio, que tal? Bien? Pessoal, começo falando espanhol aqui nesse Professor Empresa para convidar todo mundo a viajar comigo pelo túnel do tempo direto para Madrid do século XVIII para visitar o restaurante mais antigo do mundo, El Sobrino de Botín, fundado em 1725 e que até hoje está lá na mesma rua, na calle Cutilheiros, número 17, ao lado da Praça Maior de Madrid. Bom, o sonho de todo empreendedor é que o seu negócio dure muito, que passe o tempo, que o negócio seja administrado pelas futuras gerações da família e que atravesse aí os anos, os séculos, se possível. E é justamente isso que o restaurante Botín vem fazendo aí ao longo de quase 300 anos de história. Mas qual que é o segredo aí da longevidade aí dessa empresa? Bom, segundo o Antônio Gonçalves, que é um dos proprietários, membro dessa terceira geração da família que administra o negócio, o essencial do Botín é não mudar. Não mudar? Como assim? A gente sempre escuta assim que o fundamental para que os nossos negócios prosperem é justamente a gente estar atento às mudanças, ser flexível, saber mudar. E o segredo de uma das empresas mais antigas do mundo é justamente não mudar. E é isso aí, você vai no restaurante Botín e você vai encontrar a mesma arquitetura do século XVIII, da sua fundação, a mesma decoração, a mesma culinária extremamente rica, a mesma hospitalidade, o mesmo tipo de atendimento, enfim, são esses fatores aí que são os pontos fortes da empresa e que ela conserva aí ao longo dos séculos. E eu vejo muito esse não mudar, Flávio, como estar atento justamente à sua essência. A essência não pode mudar nunca. A essência do seu negócio, a sua essência como empreendedor, os seus valores, e é isso que o Botín consegue transportar muito bem ao longo do tempo, de uma geração para outra, e isso é reconhecido pelo público. Isso é valorizado. Então a gente sabe que ir ao Botín hoje é ter a mesma experiência de alguém que foi 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, 100 anos atrás, e provavelmente vai ser a mesma experiência que alguém terá daqui a 50, 100 anos à frente. O Gonçalves fala também que lá no Botín eles aspiram fazer parte da coleção de momentos dos clientes e amigos que visitam a casa, e é justamente isso que acontece. Se você tiver a oportunidade de algum dia conhecer o restaurante El Sobrino de Botín, isso aí vai ficar gravado na sua mente, no seu coração, e pode ter certeza que você jamais vai esquecer esse momento durante a sua vida inteira. Pessoal, a gente vai deixar um vídeo para que vocês possam sentir um pouquinho dessa experiência no restaurante Botín na descrição desse episódio, beleza? Então, na próxima semana a gente volta com mais um caso, mais lições de empresas de sucesso aqui no Professor Empresa. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até lá. Professor Empresa. Muito bem, finalmente já estamos aqui na sala de entrevista e mais uma vez esse episódio do GVCast será perfumado. No episódio passado a gente recebeu aqui Elisa Simões, que deu um show. E estamos hoje com mais uma guerreira, e essa é uma grande guerreira que tem história, que tem resultados, que tem o que dizer. Com certeza a sua experiência vai acrescentar bastante a todos vocês que estão nos ouvindo. Estou falando de Paola Tucunduva. Ela é empreendedora, coach e professora, muito envolvida com educação empreendedora e também é uma especialista do meusucesso.com. Colabora com a gente desde o início do projeto. Eu tenho o prazer de receber aqui em nossa sala de entrevista a Paola. Como vai, Paola? Tudo bem? Fala, Flávio. Tudo ótimo, você? Que ótimo, que bom que você está aqui. A gente se falou hoje rapidinho e acabou que a gente já está aqui conversando, transmitindo um pouco daquilo que você conhece, que você aprendeu sobre empreendedorismo para a turma do GVCast. Seja muito bem-vinda. Estou super feliz com a oportunidade, agradeço aí o convite, que bom que deu certo. Que ótimo. Bom, aqui são 3 horas da manhã, no Brasil 11 horas da noite. Bom, a gente aqui é noturno, mas o sacrifício vale a pena porque a gente está levando esse conhecimento para centenas de milhares de pessoas que acompanham o GVCast todas as semanas. Paola, eu tô feliz porque você tá aqui, porque acima de tudo, você foi uma das primeiras professoras ali do meusucesso.com. Foi a primeira aula do caso do Geraldo Rufino, olha só. Is this the real life? Is this just
fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. A gente vai começar, Paola, falando um pouco da sua experiência com empreendedorismo. Eu sei que você hoje ensina sobre isso, você é uma pessoa que acabou se apaixonando por ensinar empreendedorismo, e hoje ensinar empreendedorismo até está meio que na moda, principalmente por pessoas que nunca empreenderam. Eu sei que não é seu caso, você tem uma história de empreendedorismo muito interessante. Eu queria começar com essa sua experiência com o empreendedorismo. Então vamos começar com a sua carteira de trabalho. Tá, Paola? Bom, essa vai ficar em branco, Flávio, porque eu nunca tive uma carteira de trabalho registrada. Você acredita? Eu acredito, porque somos da mesma espécie, não é? Eu também nunca tive minha carteira assinada por ninguém. Então, começando assim, significa que desde o início da sua carreira, você já começou empreendendo. Eu, muito pequena, ainda tipo 5ª série, sonhei em ser empreendedora para ajudar meu pai, que fundou uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci. E aí eu defini que eu queria fazer administração de empresas na GV, que ia ser a forma de eu ajudar meu pai a tornar aquela lavanderia um grande negócio. E eu consegui, fiz administração. Na época da faculdade eu já comecei a trabalhar com meu pai. E foi uma experiência rica, né, Flávio? Porque eu aprendia administração e gestão na faculdade e aprendia empreendedorismo com meu pai. Então, eu acho que essa foi uma oportunidade muito rica. Eu fui daquelas que passei em todas as áreas da empresa, sabe? Faz compra, aí vai inaugurar uma loja no Shopping Eldorado. Meu pai resolveu abrir uma Laundromat, que era uma lavanderia self-service no Shopping Eldorado. Estou falando da final da década de 80. Então, adivinha quem vai ser a gerente? Eu, né? Lá fui eu aprender um negócio novo, que no Brasil é um desafio até hoje, né? Essa coisa de lavanderia de autosserviço. O foco do meu pai sempre foi uma lavanderia mais tradicional, como hoje a gente conhece a Sancasec, essas todas. Foi uma oportunidade maravilhosa de trabalhar em várias áreas, barriga no balcão, cuidar de equipe. Teve época que passei na parte administrativa e tal. E sempre trabalhando com meu pai, até que funcionava bem, porque eu tenho uma personalidade muito parecida com ele. E o meu irmão, então os 3 trabalhamos juntos muitos anos. Mas eu tenho um grau de independência relativamente alto. Aí chegou uma hora que eu falei, não, acho que eu quero minha independência, porque eu brinco que nessa época eu era a mulher do dinheiro, eu cuidava do administrativo financeiro. Meu pai, por ser engenheiro, e ele sempre gostou da área de produção, máquinas, essas coisas. E meu irmão era o marqueteiro da família. Então eu brinco que eles gastavam e eu tinha que pagar a conta. Isso fica muito chato, né? Porque você vira a chata do negócio. Então, com tudo aquilo, a gente começou conversas. Eu sempre tive uma preocupação por se tratar de uma empresa familiar. Vamos dizer, me dedicar 20, 30, 40 anos da minha vida e lá na frente, o dia que meu pai faltasse, como seria essa discussão, entendeu? Da empresa e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente começou a conversar e aí apareceu a oportunidade de eu comprar uma pequena divisão da lavanderia do meu pai. Que além da rede que lava roupa, o que a gente chama de lavanderia doméstica, que é o varejo da lavanderia, tinha a parte de lavanderia industrial, que é lavar uniformes. E eu me apaixonei por essa área do B2B, se lidar em volumes com clientes grandes. Então, propus para o meu pai, ele me vendeu parte do negócio. E eu, então, comecei minha carreira solo. Eu brinco que eu fiz um acordo de acionistas com meu pai. Era quase assim, uma folha de papel, nós escrevemos umas regras e ele concordou comigo e nós assinamos. Uma coisa assim, super caseira, mas olha, sempre funcionou. E aí, então, no ano 2000, eu comecei a minha carreira solo. Então me conta, você começou sua carreira solo focado agora nessa área mais industrial, ou seja, B2B. Você se dedicou mais a quê? A operação, a parte mais comercial, prospecção de clientes?
Como é que foi esse processo? Eu tenho uma paixão muito grande pela área comercial. Essa é uma vocação minha. Então, eu gostava muito de ir a campo, visitar cliente, conquistar cliente, atender reclamação de cliente. Era a parte que eu gostava mais. E coordenava, eu tinha um gerente de produção e a parte administrativa, que eu acho que é um dos grandes desafios do empreendedor, né, Flávio? Porque a gente tem que ser bom nas 3 áreas. Tudo bem que você pode contratar alguém, mas você tem que conhecer. Se não tiver noção de gestão financeira e administrativa, de marketing e vendas e gestão de pessoas, você não consegue ter sucesso num negócio, né? Então, eu coordenava tudo, mas minha vocação maior era a parte comercial. E enfrentando desafios, né? Porque eu falei, agora a vida vai ficar maravilhosa. No final, eu mudei em Digamos assim, o outro lado da moeda do B2B, né? Quando você consegue um cliente novo, talvez você consiga até subir 30% do seu faturamento, mas quando você perde... É uma facada, né? Eu tive muita dificuldade de reduzir a empresa, porque, o que eu brinco... Você teve que adequar. E o adequar é mais difícil, porque o aluguel do prédio, não tem como você falar pro dono do prédio, olha, perdi um cliente e reduz o aluguel. Ele dá risada na sua cara. Então, para compensar o que você não consegue reduzir do aluguel, e você imagine, nessa época já era um prédio de 2.500 metros quadrados, então é uma coisa grande, né? Tinha que compensar na redução, mandando gente embora, redução com insumos, e ganho de escala e produtividade, e eu não consegui fazer isso. Quantos funcionários tinham aí? Nessa época, a gente já devia estar com uns 60 funcionários. E eu sou coração mole, então, assim, muito difícil. Aí, nessa época, meu marido veio trabalhar comigo, e primeiro que quem vem de fora vem com um olhar, vamos dizer assim, sem ser viciado, né, consegue enxergar o que tem que ser feito, e ele tem um perfil muito mais racional do que o meu. Então, ele começou a fazer o que a gente precisava fazer, até a gente conseguir equilibrar as contas. A receita já era suficiente para pagar todos os custos e despesas, menos os juros do que a gente já devia em banco. Nessa época, eu tinha um apartamento pequeno em São Paulo, eu vendi esse apartamento, para você ter uma ideia, o dinheiro do apartamento foi exatamente o valor da dívida. Eu consegui, graças a Deus, quitei tudo, mas foi o valor do imóvel inteiro. Que idade você tinha nessa época, Paola? Nessa época, isso eu estou falando em 2002, eu estava com 34 anos. E aí nós conseguimos recuperar, voltamos a crescer, o negócio estava indo super bem, pela primeira vez na vida, assim, sabe, bombando. Só que o desgaste de trabalhar marido e mulher juntos, eu sei que você e a Luciana já trabalharam juntos, mega admiro quem tem essa habilidade, porque eu confesso... A gente trabalha junto até hoje. Incrível, acho super legal essa sintonia. Sim. Mas eu e o Roberto tivemos muita dificuldade, porque a gente discutia na empresa e aí ia para casa. Para ele virava a página e chegava em casa como se nada tivesse acontecido. E eu ficava bicuda por uma semana, sabe assim? Sim. Então, eu falei, bom, das duas uma, ou eu fico trabalhando com ele ou eu fico casada com ele. Como eu valorizo muito mais a nossa família, eu nessa época fiquei grávida da nossa terceira
filha, gente, 2 meninos, e aí veio a Carol, a menina. Então eu falei, pronto, vou tirar 6 meses de licença maternidade, porque nos meninos, 2 meses eu estava de volta trabalhando que nem uma louca, né? E a Ana Carol nasceu em março de 2004. Quando foi em maio, ela estava com 3 meses. Era um domingo, a gente estava em casa fazendo um churrasco e tal. A gente, era 5 da tarde, recebeu uma ligação do pessoal do alarme de incêndio falando que tinha sido acionado. Eles mandaram uma viatura até a lavanderia e realmente tinha um problema, a gente precisava ir rápido para lá. Meu marido e meu irmão saíram correndo. A gente mora aqui no Morumbi, em São Paulo, que é a zona sul, divisa com Taboão. A lavanderia fica no Taboão da Serra. Ele chegou ali na Francisco Morato, que é a avenida aqui perto, e ele me ligou. Falou, olha, acho melhor você não vir, porque eu tô aqui, né, ainda uns 5, 6 quilômetros da lavanderia e já dava para ver a fumaça. Agora, você pergunta, né, Flávio, se eu consigo ficar em casa. Amamentei minha filha e saí correndo. Quando eu chego na lavanderia, tá o meu marido e meu irmão carregando os computadores que estavam no escritório para dentro do carro, os bombeiros que chegaram com 3.000 litros d'água, que não deu nem para resfriar a porta, parados do lado de fora, com as portas fechadas, porque não tinha água. Aí, como era uma coisa muito grande, helicóptero começaram a anunciar, mandaram caminhão-pipa de todos os bombeiros da região. O incêndio foi controlado a 1h da manhã. E você ficar do lado de fora, olhando aquilo, eu só conseguia pensar numa coisa, né, Flávio? O que nós vamos fazer segunda-feira? Não tinha seguro, Paola. Tinha seguro, Flávio. Esse é até um capítulo interessante. Graças ao dono do prédio, ele exigiu no contrato de locação um seguro total, no valor, na época, era R$1 milhão. O valor da pólice era exatamente o valor que o proprietário exigiu. A gente, quando faz seguro, não tem a menor noção de quanto vale as coisas que a gente tem, né, Flávio? A sorte é que na época que negociou o seguro, o meu marido, alguém falou para ele que precisava colocar a cláusula de risco absoluto. Por causa disso, nós conseguimos receber 100% da importância assegurada, que não pagou 70% do nosso prejuízo. Mas ajudou bastante. Levamos 1 ano para receber esse seguro, mas se não fosse isso, a situação tinha ficado mais difícil ainda. Vamos fechar algumas janelas aqui, que a gente abriu várias, né? Vamos fechar elas agora. Bom, pegou fogo, você levou 1 ano para receber 70% do valor. A tua empresa que estava começando a ir bem, porém você estava ali com teu marido tendo alguma dificuldade de trabalhar junto em família. O que acontece? Pega fogo, você recebe 70% 1 ano depois, recomeça o seu negócio? Claro, nem paramos, né, Flávio? Tá. E continua trabalhando com o marido? Esse foi um ponto. Olha, foi assim. Nós conseguimos comprar uma lavanderia que estava desativada em Americana. E durante 9 meses, todo mundo foi trabalhar em Americana. E eu ficava em São Paulo, em casa, trabalhando à distância. Na reconstrução, eu ainda voltei para a lavanderia, fiquei na lavanderia até 2006, trabalhando juntos. Era um desgaste, mas não era nada assim que tivesse sido briga mortal, né? E continuamos juntos, reconstruímos tudo, voltamos a atuar no Taboão da Serra. Nessa época, nós estávamos construindo uma filial em Camaçari, na Bahia. Antes do incêndio, a gente tinha essa unidade no Taboão e uma filial na Bahia começando. 1 ano depois do incêndio, nós tínhamos 3 unidades, porque a gente manteve a unidade americana, a do Taboão e a de Camaçari, na Bahia. Uhum. Já com quantos funcionários nessa altura aqui? Nessa altura, já com 120 funcionários, mais ou menos. Ou seja, o negócio estava todo vapor, 1 ano depois, recuperado o susto. Incrível. Agora, sim, é impressionante. A gente teve a ajuda de concorrente, de clientes. Foi inacreditável o apoio que a gente recebeu de todo mundo nesse processo. Como é que é a ajuda do concorrente? Me explica isso aí. Então, olha como é que são as coisas.
Meu pai sempre me ensinou a me relacionar bem no segmento. Ele, inclusive, foi fundador da Associação das Lavanderias. Eu vim a ser presidente da associação agora recentemente, de 2010 a 2014. Então, a gente sempre foi muito conhecido. Quando o pessoal começou a ver na televisão, todo mundo começou a ligar para ajudar. Teve gente que falou, eu tô aqui perto de um grande cliente, manda o serviço que eu lavo para você. Teve uma lavanderia ali em Barueri, em Alphaville, falou, à noite a gente não usa as nossas máquinas. Manda os seus funcionários e vocês podem operar na nossa lavanderia. Legal, hein? Que bacana. Impressionante. Que coisa bacana. Muito bom ouvir isso daí. Muito legal. Teve um que mandou um caminhão cheio de toalha industrial, que são panos de limpeza, e deu para nós aquele estoque todo de pano. Foi impressionante. Então, a gente realmente contou com todo o apoio para conseguir reconstruir e sair fortalecido depois de tudo isso. Essa é uma história que a gente aqui se focou em vários aspectos, de um negócio com uma origem familiar, um acordo de acionista feito com o pai, com um trabalho feito entre marido e mulher que teve ali seus desafios e você administrou durante esse período, com um incêndio, com seguro, com uma volta por cima, tendo o seu negócio ali prosperado com todos esses desafios que você narrou. Agora, você, como disse, muito articulada. É presidente da associação, conhecia o pessoal, se relacionava com os concorrentes, até que chegou um ponto que você começou a descobrir uma nova paixão dentro do empreendedorismo. Você começou a colaborar com outros empreendedores. Como é que isso aconteceu, Paola? Olha só, Flávio, em 2002, aquela época que eu perdi aquele cliente grande, me indicaram um curso do Sebrae, que é o Empretec. Eu fui fazer o curso e ali a sementinha do meu lado de educação começou a nascer. Me encantei com aquilo. Alguns anos depois, eu fui atrás para conseguir ser uma das instrutoras desse curso. E depois de muita persistência minha indo atrás, eu consegui ser convidada. Desde 2003 eu comecei a dar aula no Empretec. E aí eu fui me apaixonando pela educação empreendedora, fui aprendendo tudo que, vamos dizer, faz sentido e o que leva um empreendedor ao sucesso. E aí quando aconteceu o negócio do incêndio, aquela noite que a gente voltou para casa, que eu pus a cabeça no travesseiro e falei, meu Deus, como que a gente vai sustentar 3 filhos se eu e o Roberto não conseguirmos reconstruir a lavanderia? Então eu percebi que era muito risco, além do desgaste da relação, ficar os dois juntos no mesmo negócio. Então ali eu comecei a colocar minha cabeça para funcionar, para entender o que eu poderia fazer, até porque meu marido está fazendo um trabalho maravilhoso na lavanderia, ele que cuida da lavanderia até hoje. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa a ver com educação empreendedora, com comunicação. E em 2006, que já tinha estabilizado depois do negócio do incêndio, as coisas já estavam indo bem, eu tive a oportunidade do Grupo Xerto me chamar para cuidar da parte de educação corporativa. E foi uma experiência muito bacana, foi quando eu consegui sair do dia a dia da lavanderia e começar a seguir nessa vida de educação empreendedora. E foi uma temporada maravilhosa, aprendi muito com eles. Aí, de novo, aquele meu lado de independência, queria fazer as coisas só do meu jeito, você imagina, né? Não vai dar certo, né? Uhum. Aí a gente falou, não, melhor a gente terminar enquanto tá uma boa relação. Ainda continuei parceira há muito tempo, dei vários cursos mesmo depois que eu saí do Xerto. E aí resolvi montar a minha empresa de treinamento, que eu tenho hoje, a Evolution Training. Continuei aí dando aula no Empretec. Dali a pouco vim ser convidada a dar aula na Fundação Dom Cabral para o programa de empresas familiares, que é um outro trabalho que eu faço, que eu tenho uma paixão muito grande. E hoje, como coach, é muito legal fazer um trabalho individual com as pessoas para ajudar. O que eu tenho percebido ao longo desses anos, Flávio, é que grande parte das pessoas não tem claro os seus objetivos, o que quer na vida para ser feliz. E menos ainda saber
como sair da onde eu tô para chegar lá naquilo que eu quero. Então, o coaching é uma metodologia que permite fazer isso. E com isso eu tenho desenvolvido uma habilidade de detectar comportamento das pessoas de sucesso e por que muitas vezes a pessoa não está ainda conseguindo alcançar o sucesso, e isso tem sido um aprendizado gratificante. Adoro estudar, faço um monte de curso. Se eu te contasse em quantidade de formações que eu já fiz, e de alguma forma no que eu faço hoje em dia eu vou unindo tudo isso, né, e acrescentando aí na vida de muitos empreendedores. Você que está ouvindo, a gente está conversando com Paola Tucunduva e ela acabou de citar que começou ali a sua carreira em educação empreendedora com o Marcelo Scherto. O Marcelo Scherto é um dos grandes especialistas em franquias no Brasil. E se você quiser conhecer mais sobre Marcelo Scherto, você pode ouvir o GVCast de número 10. Ele foi o 10º entrevistado aqui no GVCast. É só você entrar lá em gvcast.com.br e você pode encontrar a entrevista que o Marcelo Scherto deu aqui para nós. Então a gente acabou de descobrir que o Scherto foi um dos primeiros professores, dos padrinhos da Paola, que começou ali em 2003. Não é isso, 2003? Isso, em 2003, a essa trajetória na educação empreendedora. Agora você também falou que fez Empretec. Antes da gente começar a falar de comportamento, se eu não me engano, o Empretec é um programa desenvolvido pela ONU. Ele é aplicado aqui no Brasil pelo Sebrae, ele é aplicado também em outros países. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sou super apaixonada por uma metodologia incrível. Ela partiu de uma pesquisa do Dr. David McClelland, que foi um professor de Harvard, foi um dos grandes especialistas em comportamento humano. E aí a ONU contratou esse professor para ele descobrir quais eram os comportamentos, o que leva um empreendedor ao sucesso. E foi uma pesquisa muito rica. O Dr. David McClelland passou 2 anos acompanhando mais de 200 empreendedores em 3 continentes diferentes. E os pontos que mais chamaram a atenção nessa pesquisa foram, primeiro, os empreendedores de sucesso não têm nenhum nível de escolaridade. E o que chamou a atenção do Dr. David McClelland é que quando o empreendedor não tem tanto ensino formal, ele tem mais coragem para ousar. Então eu até brinco, não é que dá para dizer hoje que você não precisa estudar. Só que quando você começa a estudar e os seus diplomas começam a pesar, e você começa a falar assim, não, mas eu não vou empreender porque o que as pessoas vão dizer, eu formada em tal lugar, ou começa a calcular tanto risco que você fica paralisado, então aí é um sinal que, na verdade, a educação está te fazendo mal, né, uma educação formal. Então esse foi um ponto interessante e importante. O outro ponto é que, na média, os empreendedores de sucesso quebravam 3 vezes. E aí que vem uma questão que ele percebeu. A grande diferença é que o empreendedor de sucesso quebra, tira dessa oportunidade um aprendizado e uma força grande para começar tudo de novo, corrigindo todos os erros, entendeu? Então, essa é uma grande diferença. Ele não leva como um fracasso pessoal que destrói, ele leva como um aprendizado e como uma força para seguir e impulsioná-lo para frente. Isso é uma grande diferença. E o terceiro ponto é que todos eles praticavam os mesmos 30 comportamentos. Eu brinco que depois dessa pesquisa, o Dr. David McClelland tinha o mapa da mina do sucesso, que é incrível, né? Hoje em dia, muita gente acha que isso é autoajuda, né, Paola? O que você acha disso? Então, na verdade, Flávio, sabe por que é bem diferente de autoajuda? Quando você trabalha comportamento, como que funciona o treinamento? E essa é a diferença da metodologia do Empretec. A gente apresenta os comportamentos do empreendedor de sucesso, mostra exemplos de como eles fazem isso e apresenta uma atividade, uma dinâmica, uma oportunidade, um exercício para aquela pessoa aplicar isso que ele acabou de aprender. E baseado no comportamento dele, ele vai obter um determinado resultado. Então, quando você pratica um comportamento seguindo
e entendendo qual é o comportamento do empreendedor de sucesso, o seu resultado melhora. Aí quando você faz alguma coisa que dá um resultado bom, como é que você se sente? Mais encorajado, né? Não é? Animado e querendo fazer de novo. Quando você aplica de novo o mesmo comportamento, você fica melhor ainda, o resultado melhor. Então, você entra num círculo virtuoso, entende? Quando isso acontece, esse comportamento vira um hábito. O que acontece, Paola? É óbvio que a minha pergunta foi irônica, não é? E é óbvio que muitas pessoas, por ignorância, óbvio, não é? Elas tratam essa questão de uma maneira depreciativa, não é? Como se a gente falasse de comportamento, ou como se as pessoas achassem que as coisas são aleatórias, não é? No fundo, quando o Dr. David fez essa pesquisa, eu não conheço o trabalho, a pesquisa do Dr. David, eu não sou assim tão estudioso quanto você, não é? Mas aqui na prática eu aprendo bastante, sou meio curiosa. Mas eu digo que a pesquisa do Dr. David, um professor de Harvard, fez uma pesquisa, e toda pesquisa envolve estatística, e ele pôde chegar a conclusões baseado naquela pesquisa que ele realizou com mais de 200 empreendedores. Não é uma fórmula mágica, mas existe ali uma estatística, né? Os empreendedores de sucesso, estatisticamente, têm este comportamento. E, obviamente, comportamento é resultado de pensamentos. A pessoa tem uma gama de pensamentos, uma forma de pensar, e aquilo gera comportamento, aquele comportamento gera hábitos, e quando a pessoa vê, ela está com hábitos vitoriosos. Quando aquele comportamento virou um hábito, ele passa a executar todas aquelas tarefas quase que no piloto automático. Ele cria ali um algoritmo de comportamento, né? O hábito é a automatização de um comportamento. E aí o que acontece? Quando você passa a ter automático um comportamento vitorioso, você passa a ser uma pessoa que tem uma chance maior de vencer nas tarefas e nos empreendimentos que você realiza. É óbvio, você não vai acertar tudo. Nós somos seres humanos, ninguém acerta tudo. Mas um hábito vitorioso aumenta em muito as suas possibilidades de você ser uma pessoa vitoriosa. Da mesma maneira, existe um hábito perdedor. Tem gente que entra num círculo vicioso de comportamentos perdedores e acaba solidificando com essa repetição e repetição desse comportamento até que passa a ter um hábito perdedor. E o resultado disso é que ela vira uma máquina de derrota. A probabilidade dele ser derrotado, dele começar e não terminar, a probabilidade dele tomar decisões erradas, dele não reagir bem às suas próprias emoções é muito grande, porque ele criou hábitos perdedores. É quase que matemático, mas infelizmente muitas pessoas sequer sabem da existência desse mecanismo cerebral, digamos assim, desse modelo que funciona o ser humano, e muitas pessoas, por ignorância, quando ouvem discursos como esse, acham que a gente está falando de uma fórmula mágica ou de uma espécie de autoajuda, né? Recentemente eu ouvi uma pessoa falando até uma coisa engraçada, né? Ele chamou isso de teologia do empreendedorismo, entendeu? E essa foi a primeira vez que eu ouvi. Um cara bacana, um filósofo, um cara super... Até eu admiro o cara, um cara super bacana. Mas é óbvio que quando as pessoas falam de coisas que elas desconhecem, elas podem ser as mais inteligentes do mundo, mas que elas vão falar besteira, vão falar asneira. A gente aqui está repetindo uma pesquisa do Dr. David, qual é o sobrenome dele? McClellan, professor de Harvard. Essa teoria ela se tornou a base de um programa chamado Empretec, desenvolvido pela ONU, que é aplicado pelo Sebrae aqui no Brasil. E você falou, Paola, que esse programa ele procura desenvolver 30 comportamentos. Não vamos falar dos 30, senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas cita os 5 que faziam mais sucesso nas suas aulas. Assim, acho que fica melhor se a gente resumir, Flávio. O próprio Dr. David McClellan e a Marina Fanning, que desenvolveram a metodologia, eles perceberam que tinham alguns comportamentos parecidos. E eles foram categorizados em 10 competências dos empreendedores de sucesso. Então, acho que a gente podia rapidinho falar dessas 10 competências. Então, vamos lá. Vamos dar uma passadinha na primeira. Vamos lá. Estabelecimento de metas. O empreendedor de sucesso tem metas, ele tem uma visão de longo prazo clara e específica, ele tem o significado pessoal pelas metas e as metas são mensuráveis e tem o passo a passo que ele vai fazer. Ou seja, ele estabelece uma meta, ele sabe o que ele precisa fazer para cumprir aquela meta num espaço de tempo e ele tem no meio do caminho como mensurar se essa meta está sendo cumprida ou não, e aí ele pode ali mudar de rota ou fazer alguma correção de rota. Perfeito, é isso. Número 1, metas. Número 2.
planejamento e monitoramento sistemático. O planejar é traçar o caminho, então é dividir um grande objetivo em pequenos passos, objetivos, isso, exatamente. Manter registros, que são os indicadores de gestão, para você saber se você está alcançando ou não, e mais importante, utilize esses indicadores para tomar decisão. A gente conversa com o empreendedor de pequena empresa, né, Flávio? Hoje em dia, todo mundo usa o computador para fazer registro, todo mundo não, muitos empreendedores usam computador para fazer os registros de faturamento, custos, despesas, mas depois não analisa e não utiliza os dados. O empreendedor de sucesso sabe usar essas informações. Então, me desculpa que eu antecipei um pouco. No fundo, a meta e planejamento, elas estão conectadas dessa forma. Totalmente conectadas. E ele constantemente revisa o plano, porque muitos obstáculos vão passando. Conforme os obstáculos vão impedindo, o empreendedor tem que adaptar o seu plano para garantir que ele vai alcançar a meta. Essa sensibilidade é mais importante do que o documento. Às vezes o cara fica preso no documento, só que às vezes a realidade requer que troque o documento, que mude o documento. Não é? O documento que eu me refiro, essa é a ideia. É como se fosse um mapa, né? O cara faz um mapa e, obviamente, olha, essa rua está interditada, então vamos dar a volta para a gente chegar no mesmo lugar. Só tem um detalhe, Flávio. Você sabe que o simples fato de colocar no papel o planejamento aumenta em 60% a sua chance de sucesso? O brasileiro é cheio de achar que tem o plano, que está claro em cada detalhe, mas está tudo na minha cabeça. Na hora que você começa a escrever aquilo que você acha que está tudo planejado na sua cabeça, você começa a se dar conta que tem buracos, que está faltando um monte de coisa que você não tinha pensado, entendeu? Por isso que quando você põe no papel, aumenta a sua chance de sucesso, porque você enxerga o que está faltando e vai complementando, entendeu? Bom, e para isso existem várias ferramentas para você fazer. Você tem o Canvas, você tem N possibilidades, você tem uma matriz SWOT para você fazer, para ajudar o teu planejamento, e por aí vai. E aí entra aquele lado de você usar essas ferramentas que estão aí disponíveis, estão aí para te ajudar. Então dá uma pesquisada, ouve de novo esses nomezinhos que eu acabei de dizer, vai na internet, pesquisa, isso aí é fácil você encontrar, isso pode te ajudar bastante. Vamos para a terceira competência dos empreendedores de sucesso. E olha como elas são ligadas. A próxima é buscar informações. E o que é buscar informação, né? É conversar com especialistas, é ir visitar clientes, fornecedores, concorrentes, é aprender como fazer um negócio, né? Muitas vezes não dá para ficar só atrás do computador procurando informação em Google. Hoje é fácil ter acesso à informação, mas tem tanta coisa, é difícil fazer essa curadoria. E aí até vem uma dica, né, Flávio? O que vai te ajudar a definir se determinada informação te interessa ou não? A grande pergunta-chave é: essa informação vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Se a resposta é sim, você pega essa informação e coloca no seu plano de negócio. Se a resposta é não, deixa a informação lá quieta onde ela está. Quando você precisar de novo, você vai achar ela lá até mais atual, né? É óbvio, né, que a gente não vai citar que você pode assinar o meusucesso.com para buscar essas informações, mas a gente não vai falar isso, né, Paola, para não ficar fazendo jabá aqui no meio do nosso conteúdo, né? Mas vamos lá, vamos para a quarta, quarta. Até porque, Flávio, se não assina ainda o Meu Sucesso, tá perdendo tempo. Aliás, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui me ouvindo, né, se você não é assinante do meusucesso.com. Desliga esse negócio aí, vamos lá. Não é? Legal, Paola. Bom, vamos para a quarta competência de um empreendedor de sucesso, Paola. Correr riscos calculados. Então, o empreendedor, primeiro, ele avalia quais são os riscos. Segundo, ele age para reduzir o risco. E terceiro, ele se coloca no risco. Eu brinco fazendo uma analogia com a piscina, né, Flávio? Empreendedor nunca vai pular numa piscina de olho fechado. Primeiro, ele vai ver se tem água, qual é a profundidade da piscina. E depois, quando ele pula a primeira vez de pé. Porque se ele errou os cálculos, ele dobra o joelho e tá tudo bem. Mas ele pula na piscina. Até porque se ele não fizer isso, ele não está correndo risco, ele está correndo perigo. São coisas muito diferentes, né? Muito diferente. Então, correr riscos calculados é essa outra competência. Que bom, vamos para a quinta. Buscar oportunidade e ter iniciativa.
E as duas têm que vir juntas. Porque enxergar oportunidade e não ter iniciativa não adianta nada, né? Então agir para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. É aproveitar oportunidades fora do comum que passa e você tem que aproveitar e fazer isso virar negócio e virar dinheiro. É fazer antes de solicitado. Antes da água estar no pescoço, você se movimenta para ir atrás de oportunidades para fazer o seu negócio crescer, entendeu? Muito bem, aqui, fazendo uma tradução aqui para esse conteúdo que você já ouviu aqui no Geração de Valor, é a história de você ter a visão, mas se você não tiver a coragem, a visão fica dentro da gaveta. Muito bem, vamos para a sexta competência, Paola. Exigência de qualidade e eficiência. Você tem que ter um produto que atenda à qualidade que o seu cliente define. Esse é um outro truque dessa competência. Quem define a qualidade do seu produto não é você, é o seu cliente. E além de ser um produto bom, ele tem que ser entregue a tempo, num custo compatível com o mercado, para você conseguir ganhar dinheiro. Sétima competência dos empreendedores de sucesso. Comprometimento. E aqui, Flávio, é o comprometimento com o sucesso do empreendedor, com o sucesso do negócio, é assumir a responsabilidade, sabe? Hoje em dia, a gente fala muito, seja protagonista da sua vida. Agora, como que você vai ser protagonista da sua vida? Assumindo a responsabilidade, assumindo a rédea da sua vida e olhando o que você pode fazer para alcançar o resultado. Porque é claro que tem muitas interferências externas, mas você que vai escolher se você vai querer olhar para fora para o que o concorrente está fazendo, para a situação econômica, ou se você vai olhar para dentro da sua empresa e para aquilo que você pode fazer para levar a sua empresa para onde você quer. Isso é o comprometimento do empreendedor de sucesso. Certamente inclui nesse pacote do comprometimento com a equipe, porque é muito fácil exigir o comprometimento da equipe, mas se o empreendedor não tiver este comprometimento com a equipe primeiramente, certamente a curto prazo ele já perdeu a liderança sobre aquele grupo e, enfim, não vão passar de pessoas ali trabalhando por um salário, nada mais. Exatamente, Fábio. Você sabe que um dos 3 comportamentos dessa competência é exatamente esse. Colabora ou coloca-se no lugar dos empregados para garantir que o trabalho seja terminado a tempo. E essa é textualmente o comportamento que veio da pesquisa do Dr. David McClelland, que é isso, se arregaçar as mangas junto com a sua equipe para mostrar o seu comprometimento e para mostrar que você está ali para contribuir com todo mundo. E com isso já derruba alguns mitos, né? Daquele que empreender necessariamente é uma atividade glamurosa, nem sempre. Não é? Que empreender você não tem chefe. É verdade, você não tem chefe, mas você tem cliente, você tem equipe, você tem funcionário. O chefe você dá uma engambelada nele, é moleza dar engambelada no chefe. Agora, teu cliente não, meu amigo. Não é? Às vezes é até pior que chefe. Mas muito pior, mas muito pior. Então é um mito, eu não quero ter chefe. Pô, amigo, você vai ter cliente, você vai ter equipe. Não é? Aquela equipe que você quer que ela tenha comprometimento com você, mas como é que você quer que ela tenha comprometimento contigo se você não tá nem aí? Se você é o último a chegar e o primeiro a sair? Isso. Não, eu quero ter meu negócio que eu quero trabalhar menos. Opa! Não empreenda. Vai fazer outra coisa, porque empreender não é mole, é osso. Vamos para a 8ª. E isso nos leva para a 8ª, que é persistência. A persistência é isso, é estar disposto a fazer sacrifício pessoal pelo negócio, agir diante de obstáculos significativos e o mais interessante, Flávio, persistir é flexibilizar. Você tem que persistir no objetivo e não no caminho. Muitas pessoas me perguntam isso, muito interessante. Geralmente elas me perguntam assim, mas Flávio, qual é a hora de desistir? Eu costumo dizer nunca é a hora de desistir. Mas como assim, Flávio? O troço tá dando errado. Não, peraí, eu não falei que você vai ficar fazendo a mesma coisa errada a vida toda. Se você tá fazendo alguma coisa que tá dando errado e continua fazendo, você é burro. Você não é persistente. Você tem que trocar o que você tá fazendo. Mas isso não é desistir? Não, você está trocando para persistir no teu objetivo. A persistência é no objetivo, não no método, não no caminho, não na estratégia, nem no produto e às vezes nem na empresa.
Isso, Flávio. O duro é que quando a pessoa não tem meta, ela fica persistindo na estratégia e acha que está sendo persistente, quando na verdade está sendo teimosa. Está sendo teimosa, exatamente. E persistir no erro não é uma coisa muito inteligente. Vamos para o nono comportamento, nona habilidade dos empreendedores de sucesso, segundo a pesquisa do Dr. David McClelland de Harvard. Vamos lá. É persuasão e rede de contato. Então, persuasão você precisa para convencer clientes, fornecedores, investidores, sócios, equipe. Então, é convencer as pessoas. E rede de contato, Flávio, o pessoal hoje fala todo muito chique, Network. né? Networking. Aí você vai para um evento, você tem que levar milhões de cartão. Aí você chega e sai trocando o cartão com todo mundo, vai embora com aquele monte de cartão, abre a gaveta de casa ou do escritório, joga aqueles cartões lá e nunca mais olha para eles. Se chama rede de cartões. Então, às vezes, é melhor você ir para um evento, conversar com 3 pessoas, depois dar um retorno para essa pessoa, construir uma relação com a pessoa. Não é só querer vender para ela. Muitas vezes é comprar, muitas vezes é indicar ela para algum conhecido que precisa do trabalho dela. Isso é o comportamento de rede de contato do empreendedor de sucesso. Vamos para a décima habilidade dos empreendedores de sucesso. Independência e autoconfiança. E olha que interessante, né, Flávio? Porque a autoconfiança, ela vem por último. E por quê? Porque para construir a autoconfiança, você precisa praticar as outras 9 competências do empreendedor de sucesso. Quando você tem meta, você faz um planejamento, você busca informação, você calcula riscos, você aproveita oportunidades, tem produto de qualidade entregue de forma eficiente, é persistente, comprometido, tem persuasão e rede de contato, você se sente confiante. Olha que interessante, desculpa te interromper, Paulo. Você percebeu aí que não tem capital em nenhum dos 10? Não tem. Não tem capital, né? Você está em Possível, casa, né? no carro, no ônibus, no trem, na academia, lavando louça. Não sei o que você está fazendo agora ouvindo o GVCast. Às vezes as pessoas acham que capital ele é um elemento fundamental. É óbvio que qualquer negócio vai requerer investimento, vai requerer capital. Não estou dizendo que ele não tem importância, mas você percebe que ele não faz parte desses 10 principais habilidades e características de um empreendedor de sucesso estudado pelo Dr. David. Eu quero reforçar, de novo, não é que não seja importante, mas eu digo para você que as pessoas que desenvolvem essas habilidades, ou elas vão desenvolver e construir o seu próprio capital, ou vão atrair investidores que, ao observarem todas essas competências, vão querer investir nela. Porque eu digo, as pessoas não investem em ideias, elas investem em pessoas. Você sabe que você estava falando, agora há pouco eu fiz um hangout exatamente para falar em como conseguir dinheiro para empreender. E eu fiz a abertura do hangout falando exatamente que muita gente usa a desculpa que não tem dinheiro para começar a empreender. O que na verdade está faltando é a coragem para começar. Porque depois que você começar, se você praticar os comportamentos, as oportunidades e o dinheiro aparece, né? Bom, muito legal você aqui falar sobre... Você deu aula no Empretec, trabalhando sobre todas essas competências. Você acabou, no seu trabalho de coach também, acabou se concentrando em trabalhar esses comportamentos. É isso. Onde que você vê mais dificuldade nas pessoas? Que você tivesse que me dizer assim, ó, dos 10 comportamentos, olha, o furo da bala, na maioria dos casos que eu conheci, está aqui. O que você me diria? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, não sabem estabelecer meta. Vai num evento e pergunta, quem aqui tem meta? Acho que todo mundo vai dizer que sim. É. Isso, e aí você pergunta, qual é a sua meta? Ah, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso. Isso não é meta. Isso, quando muito, é um desejo vago. A grande questão é o que você quer construir, fazer, ser e ter para ser feliz e ter sucesso. Então define para nós, Paulo, o que é uma meta, então? Eu brinco que o sonho é a semente da meta. Para você transformar um sonho numa meta, eu gosto de seguir aquela metodologia do SMART, que é a palavra esperto em inglês. O S, a meta tem que ser específica.
clara, detalhada. Você quer um apartamento? De quantos metros quadrados, em que bairro, com quantos quartos, tem garagem, todos os detalhes. Deixa eu aqui ajudar a galera que não estuda na WhatsApp. Alguém pensou, específica com E, é que specific é com S em inglês. Momento WhatsApp aqui, Paola. Vamos lá, e o que significa esse M, então? O M é o M de mensurável. Uma meta tem que ter um número. Então, é o apartamento que você quer comprar, quanto custa. A empresa, Flávio, a gente precisa ter claro quanto que eu quero faturar daqui a 12 meses e quanto que eu quero de lucro daqui a 12 meses. Estou cansada de ver empreendedor que de vez em quando ainda põe meta de faturamento e o resultado negativo. O que adianta? Não pôs meta de lucro, não alcança. O A é o atingível. Atingível significa que tem que ter um desafio na medida. Não pode ser nem fácil, nem impossível e nem fácil demais. Tem que dar aquele friozinho da barriga. O R é o relevante, é o significado pessoal. Por quê que para você é tão importante? Entende? Quer dizer, você agora acabou de recomprar a WhatsApp. Com certeza você já tem uma nova meta clara, específica e tem um significado pessoal muito grande, né, para você levar essa empresa ao novo estágio que você está buscando. Então, é esse significado pessoal, é uma coisa que movimenta o coração, não é razão, é coração. É mais que profissional. Tem que ter um sentido de vida, senão fica só uma tarefa, uma obrigação. Senão vai ter dia que vai ser difícil acordar às 7 horas da manhã para ir para trabalhar. Se for uma coisa apenas mecânica e profissional, tem que ser aquela coisa que faz você despertar da cama, né? Faz você pular da cama de manhã para você realizar. E aí, para fechar, o temporal é data, dia, mês e ano que você vai alcançar isso. Não vale falar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos não chega nunca, Flávio. No dia 28 de julho de 2021, você bate uma estaca e cada dia que passa você está mais perto disso. E normalmente, quando você escreve uma meta poderosa como essa, você vai alcançar ela até mais rápido do que você estabelece. Muito bem, nós estamos falando aqui com Paola Tucunduva, que aqui é um poço de conhecimento. É sempre bom ter gente estudiosa. As mulheres são estudiosas. A Elisa também deu um show aqui na semana passada. Você conhece a Elisa, Paola? Eu ouvi o podcast dela e adorei. Cada detalhe não a conhecia, mas já virei fã dela. Você vai conhecer incrível. Elisa, vai conhecer Elisa. Uma das maiores competências que ela tem é paciência. Trabalha comigo há mais de 20 anos, imagina? Eu vi. Que delícia. Mas você tem uma habilidade de pessoas, Flávio. Você é cercado de pessoas que são fãs e que trabalham há muitos anos com você. Não é à toa isso, tenho certeza. A gente cultiva, né? Toda relação de longo prazo, ela não acontece por acaso e não acontece sozinha. Isso no casamento, isso no trabalho, com a relação com o filho, qualquer uma. Tudo requer investimento. Relacionamento requer investimento. Investimento de quê? De tempo. Tempo de qualidade, olhar, prestar atenção, compromisso, cumplicidade, não é? Em busca de um objetivo comum e por aí vai. Paula, adorei conversar contigo. A gente já está aqui batendo o nosso tempo. Falaríamos aqui por muito mais tempo e tenho certeza que você tem muito mais coisa para falar. Eu vou deixar aqui na descrição deste episódio em gvcast.com.br todos os seus contatos, quem quiser falar com a Paola, entrar em contato com ela, se conectar com ela no Face, enfim, a Paola é bastante ativa também nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo todos os contatos da Paola. Não mande cartão para a Paola, não mande cartão para ela, mas você pode se conectar. Só se for para fazer bons negócios. Olha aí, né, então tá bem-vindo. Ela também gosta de produzir conteúdos, ela faz hangouts, ela é super ativa. E é uma das especialistas do meusucesso.com, na nossa plataforma, que você já ouviu falar aqui, onde a gente estuda empreendedores de sucesso. A gente não estudou ainda 200 empreendedores como o Dr. David, mas já estamos no 20º estudo de caso, com mais de 10 horas de material produzido com cada empreendedor. Além disso, tem aulas com especialistas. A gente também tem eventos para promover essas redes de contatos. Ou seja, o meusucesso.com é uma plataforma que você já conhece, patrocina o GVCast. Eu, mais uma vez, quero convidar
a você visitar meusucesso.com e se tornar aluno da nossa plataforma. E lá você vai se esbarrar com a Paola, que é uma especialista lá com louvor, né? Uma das primeiras, é uma sucessaura, assim que a gente chama. E agora nesse novo caso também estou entrando aí falando um pouco sobre empresas familiares. Do Grupo Algar, né? Do Grupo Algar. É uma empresa incrível, gigante, que fica lá em Belo Horizonte. Bom, Paola, para finalizar, suas considerações finais, pode falar o que você quiser. Flávio, eu quero primeiro te agradecer, que delícia de bate-papo aqui, estar aqui com você nesse GVCast, você inspira milhões de pessoas por esse Brasil, por esse mundo afora, e é uma honra poder estar aqui batendo esse papo. E aí, para você que está nos ouvindo, se de alguma forma eu puder te inspirar, comece hoje mesmo a colocar no papel qual é a sua meta, o seu objetivo, aonde você quer chegar e entender o quanto o sucesso é construído através das ações, são os seus comportamentos que vão te levar lá. Então, cada dia você tiver uma proposta consciente de praticar cada uma dessas competências que a gente falou, tenha certeza que você vai alcançar o sucesso. Que ótimo, Paola. Muito obrigado. E para você, mais uma vez, fica aqui claro que o sucesso não ocorre por acaso. Isso foi um livro do Dr. Laí Ribeiro, lá da década de 90, que vendeu muito, foi um grande best-seller. E ele realmente não acontece por acaso. Não é uma casualidade que, às vezes, as pessoas elas dão certo e dão errado. É óbvio que existem fatores que nem sempre estão no nosso controle, mas aí existe a persistência, existe a tua intuição para mudar de rumo. É muito interessante quando a gente entende que existe uma lógica no processo, você traz para você a responsabilidade e, obviamente, traz para você os aplausos também. Se der errado, você é responsável, mas se der certo, o aplauso é todo seu. Esse é o comportamento protagonista, em vez de ser aquele comportamento vitimista. Não dá, o Brasil não presta. Não, que eu sou filho de pobre, então vou ser pobre o resto da vida. Quem nasce pobre morre pobre. Não é? Ou então eu sou burro, eu nasci burro, o meu nariz é muito grande, e por aí vai. Não é? Nós não somos vítimas de nada. Nós não somos vítimas de nenhuma circunstância adversa. É óbvio que essas circunstâncias elas influenciam, sim. É óbvio que essas circunstâncias elas podem até te atrapalhar, mas elas não determinam. Porque quem determina é a nossa atitude protagonista, que pode nos levar mais longe, ou a ausência dessa atitude protagonista pode fazer com que a gente seja um a mais na multidão. E você está aqui ouvindo o GVCast, os nossos convidados e esse conteúdo que a gente produz para que de alguma maneira a gente possa colaborar com os seus projetos, colaborar com o seu comportamento vitorioso, quem sabe até para que esse comportamento se transforme num hábito e você, no piloto automático, consiga produzir mais vitórias na sua vida. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração. É por isso que eu estou aqui às 4h15 da manhã em Portugal, gravando isso aqui para você, junto com a Paola, que é essa usina de conhecimento que dividiu com a gente aqui a sua experiência e o seu conhecimento. Paola, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Um beijão, sucesso, cada dia maior. E para você que está nos ouvindo, é isso aí. Esse foi o GVCast de número 48. Faltam apenas 6 para terminar. 54 episódios é o compromisso que eu assumi com você para essa primeira temporada. E sexta-feira eu estou aqui de volta. Toda sexta-feira tem um episódio novo do GVCast. Até a próxima. Bye, bye. Você ouviu o GVCast, um oferecimento de meusucesso.com, Escola de Insights, Administradores Premium e da Escola de Inglês Wise Up, inglês rápido para adultos.